já estamos no ar, estamos na área. Foi assim que a gente começou o bate-papo aqui anteriormente. Já vou apresentar a vocês as nossas convidadas. E hoje vai ser, assim, um programa que a gente vai falar do que veio antes e o que está para frente dentro da literatura. E aí eu tô com as minhas duas convidadas aqui, a Bianca Cirilo, a Vera Lúcia Barros, e sejam muito bem-vindas. Mas antes de vocês se apresentarem, eu vou falar um pouquinho mais do nosso tema hoje. Eu vou dar boa tarde também para Elis, né? Boa tarde, meninas, bem-vindas. Boa tarde. Nossas escritoras mundialmente desconhecidas. Então, toda grande história é uma conversa entre o passado e o futuro, né? Então, quero que vocês todos também sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast e esse papo de hoje. Hoje nós vamos explorar como as vozes de ontem ecoam nas narrativas de amanhã. E o que revela isso tudo sobre nós? Para isso, recebemos então as nossas convidadas, a Bianca e a Vera Lúcia, que vão se apresentar aqui para vocês. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência, falar um pouquinho de mim. Eu sou psicóloga há mais de 30 anos, trabalho principalmente com o público jovem, né, criança e adolescente, apesar de também acompanhar mulheres. E nesse percurso com a psicologia, eu descobri o quanto eu podia aliar a psicologia com a escrita, com a literatura, trazendo exatamente, transformando aquilo que era muito abstrato em situações que o jovem poderia aproveitar como referência. E a partir daí eu comecei a escrever em 2010, foi meu primeiro livro, né, um projeto que iniciou com uma amiga. E depois, em 2020, eu trouxe a Thalita como uma inspiração que eu tive, principalmente observando o sofrimento dos jovens na pandemia e também por ser mãe e verificando que a minha filha também estava num sofrimento que era significativo. E a partir daí, pensando na psicologia, pensando nesse sofrimento, pensando em aliar aquilo que era abstrato com algo que pudesse dar uma concretude, também uma referência terapêutica lúdica, eu construí a proposta da Thalita como uma menina que queria, através da mente, descobrir segredos que pudessem dar conta daquele sofrimento pandêmico. Tanto é que é o contexto em que o personagem se insere, né? A partir daí eu começo a desenvolver propostas de como que a nossa mente é poderosa, trazendo a experiência clínica de tantos anos e transformando essa experiência em algo que poderia ser concreto como referência através do lúdico. Então, nesse percurso, basicamente, trabalhei com jovens, trabalho também com empresas, né, palestras, enfim, treinamentos, área de liderança, e também sou servidora pública. Essa é a minha experiência. Nossa, estamos aqui com uma convidada de peso. Muito bem. E aí, queria te perguntar, nesse seu primeiro livro, que eu já vou até falando para vocês que está na pré-venda já, a editora Vinca, uma editora que a gente também tem um carinho bem especial, porque é uma editora que está começando, né? E tem trazido só mulheres, sim, que a gente bate muitas palmas, né? Sim, com certeza. Dando essa dedicação toda para nós, mulheres, que fomos tão silenciadas aí pelo esse mundo, né? Sim. E que agora a Vinca vem dando essa atenção toda especial. Então, o livro dela já está na pré-venda, sim, né? Que a gente vai conversar mais sobre ele. E o lançamento ao vivo e a cores, para todo mundo ir lá abraçar a Bianca, pegar o autógrafo, vai ser em janeiro. Então, 2026 começando muito bem para Bianca e a sua história, né? Que fala da Thalita, que a gente vai explorar mais aqui durante o nosso episódio. Isso aí. O nome do livro é Thalita, vamos lá, Thalita Dodaro e os Mistérios do Multiverso. E aí, é seu primeiro livro, sim, né? É o primeiro livro. Publicando. Sim. Você me contou agora há pouco que é uma saga, ou seja, vem muita coisa ainda por aí. Sim. E nesse primeiro livro, eu estava dando uma olhada na sinopse dele, você mistura temas assim muito diversos. Você fala de luto, de física quântica, do poder da mente, de multiverso, de construção de realidade. Sim. São temas muito densos, principalmente física quântica, né? Física quântica é um tema polêmico, é um tema intimidador. E como é que você fez? Como é que você pegou essa mistureira toda de temas tão densos e criou uma linguagem tão lúdica que pode acessar os adolescentes? Então, como é que foi esse processo? Então vamos lá.
Primeiramente, eu já estudo física quântica já há mais de 20 anos. Fiz alguns cursos e nesse percurso eu também fiz uma formação em neurociência, né? Então, dentro da neurociência, eu também peguei elementos para construir essa questão de como o cérebro funciona e como que a mente pode ir além da nossa realidade. Obviamente, eu adaptei os conceitos mais densos, pegando principalmente, né, esse primeiro livro fala principalmente de como o pensamento pode criar realidade. Então, a partir de uma grande dor, que é a dor da Thalita, que eu não posso contar qual é a grande dor, senão eu vou contar o livro todo. Não posso. Né? A partir dessa grande dor, principalmente nesse mundo pandêmico, onde ela experimenta o tédio, que é o primeiro sentimento que quebra exatamente aquela rotina de uma jovem que tinha uma vida social, que gostava de sair, de estar com os amigos. A partir desse tédio, ela encontra uma necessidade de dar conta daquilo que era extremamente desesperador. E ela tem um tio, que é um engenheiro, né? Eu já coloco esse engenheiro, que é um conhecedor profundo de física quântica, que inicia a Thalita nessa ideia de que a mente tem poderes, né? E a realidade ela é criada a partir daquilo que você pensa. Obviamente que a gente vai numa carona lúdica, sem entrar nos conceitos propriamente, né, sim, a literatura te dá essa liberdade, né? Exatamente. Então, a partir daí, considerando tudo que o tio a ensina, ela começa a descobrir que meditação é algo poderoso. Então, por que eu fiz isso? Primeiro, de propósito, para tirar o jovem um pouco desse mundo tecnológico e tentar pensar nesse mundo interior que é rico e resgatar exatamente essa necessidade de introspecção. Considerando que hoje nós estamos vivendo um problema de falta de foco ou de distração proposital, né? Onde as redes sociais, consumidas de uma maneira imprópria, acabam exatamente sabotando os processos criativos, e isso a neurociência fala. Né, o quanto o conteúdo superficial... É a dopamina barata, né, que se fala. Sim, sim. E o quanto o conteúdo superficial tem afetado estruturas nobres como memória, né, áreas ligadas à ansiedade, depressão, a parte das emoções. Então, a Thalita, ela surge exatamente como um alerta de que dentro de mim eu tenho respostas. Esse é o primeiro passo. E dentro de mim significa a minha mente é poderosa. Então, quando ela estuda os poderes da mente através do tio, ela começa a pensar, já tentei de tudo, tá um saco, então eu vou tentar essa tal de meditação, essa coisa aí que o meu tio fala que é bom. Fazer uma viagem interna. E ela começa a fazer meditação. Só que como eu também gosto muito da parte mitológica, né, a psicologia junguiana está muito presente também na minha obra, a Thalita, no momento em que ela faz a introspecção, ela descobre a Pandora. Porque ela faz uma pergunta crucial. Por que o mundo é horrível? Por que eu estou vivendo essa coisa horrorosa? E a Pandora aparece para ela e diz assim, você me chamou? Ela não sei quem é você, garota. Não tenho a mínima ideia de quem Abriu você é. A caixinha. E nesse momento eu trago exatamente essa reflexão de que esse mundo ruim tem uma resposta, e a Pandora entra naquele processo de culpa, né? O mito culpado, aquela coisa toda. Só que a partir desse encontro, a Pandora traz um recado para ela, que é um recado do universo. E com esse recado do universo, ela começa a se intrigar, e a partir dali, todos os ensaios mentais que ela faz, ela vai acessando esse multiverso que ela não sabe, que a princípio ela acha que é meio loucura. Só que de repente ela começa a ganhar mais segurança e ver que havia uma materialidade nesse mundo paralelo, e ela começa a trazer os amigos, e aí ela vai descobrindo os personagens que aludem, obviamente, ao bom e o mal, né? Que tem que ter isso, senão não tem graça. Então ela teve a esperança, né? Já teve a esperança, de Pandora, exatamente. Ficou a esperança e ela foi trabalhar em cima disso. E a partir dessa dor, essa experiência do multiverso começa a ficar mais intensa, até que ganha uma seriedade a ponto dela conseguir se transportar no universo lúdico para esse mundo. E ali ela vai descobrir todo um processo de autoconhecimento, enfim. É interessante questões... que até você fala na sinopse, né? Tem uma pergunta que é assim: e se a dor do luto te levasse a outro universo? É isso mesmo. E aí eu achei isso super incrível, né? Porque o seu livro, ele trabalha o luto não apenas como uma perda, mas como um portal, uma coisa que vai te levar para um autoconhecimento, né, para uma transformação. Perfeito. Né? Então, eu queria que você comentasse mais um pouco sobre isso, mas eu achei
assim, é porque incrível. dentro desse universo adolescente, a gente experimenta uma questão que é muito, muito séria para mim. O jovem é levado a um imediatismo muito grande na resolução das coisas e uma rota de fuga. Então tem que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo muito externo. E a experiência do luto é uma experiência que necessariamente precisa fazer com que você se descubra e encontre recursos internos, não mais escapistas. É um trabalho, né? É um trabalho. E a Thalita, ela vai exatamente para esse multiverso para aprofundar as sombras, né? Que estão representadas pelo vilão, né, que é um vilão muito interessante, porque eu trago elementos da física quântica, do efeito Zenão, que é um efeito na física quântica que fala sobre o decaimento dos átomos. O que seria isso? Quando você cria uma ideia e você coloca ali a ansiedade, essa ideia ela é desmanchada no mundo, na mecânica quântica, né, nesse mundo quântico, e você tem que refazer. Então esse vilão é exatamente o vilão que bloqueia sonhos, né? Atrapalha sonhos. Ele é alguém que está ali para desmanchar as suas ideias brilhantes, ou as suas ideias, sejam elas quais forem. Então, ele é o Dr. Zenão, né? É o nome do vilão. Só que esse vilão é um perturbador psicológico, ele não é um vilão tão previsível. Ele tem características muito interessantes que fazem com que a Thalita tenha que entrar em contato com o luto, porque ele traz uma experiência muito, muito dura de perda e é muito energética. Então, ela sente aquilo de uma maneira muito intensa. E esse Zenão tem a ver com o filósofo Zenão ou só pegou o nome? Não, só peguei... Na verdade, assim, né? Até pensei no filósofo Zenão, mas eu pensei mais na construção do efeito Zenão na física, que também tem a influência dele, né? Mas que, na realidade, é aquele que bloqueia a possibilidade de realização dos seus sonhos, porque ele faz exatamente um travamento energético, né? Você idealiza, mas você não consegue realizar, porque a partir da interferência do Zenão, obviamente, ele é eu trouxe também a história, porque ele é um cavaleiro templário, né? Eu estudo muito história, então ele é um cavaleiro templário que subverteu a ordem dos cavaleiros à época. E na época dos templários ele encontrou um mago, que é um mago que tem uma questão muito interessante ali também, que traz para ele os conceitos da física quântica lá na Idade Média. Então o contexto do livro é exatamente o Zenão tentando fazer a fusão de eras. A era contemporânea com a Idade Média. Então, ele é um templário atualizado, tecnológico, né? E aí, a Thalita... Passado e o futuro aí, né? Passado e futuro. E a Thalita, ela tem que impedir essa fusão definitiva, né? Ela tem toda ela é um elemento importante no impedimento disso. Então, ela traz os adolescentes como uma proposta de juntos nós conseguimos mais, né? E para combater essa necessidade de trazer esse mal, digamos assim, né? Essa Idade Média sombria para a atualidade. Então, ali eu vou trabalhar contextos históricos, eu trago os cenários medievais, assim, batalhas que faziam parte, né? As armas, né? Batalhas que faziam parte desse contexto, e trazendo também um pouco da parte contemporânea, que é a física quântica. Vamos imaginar uma Idade Média tecnológica. Sim. Né? Bianca, e eu achei interessante que você falou do Jung. E, sim. E aí eu vou pedir licença para sair um pouquinho da Thalita, só para mostrar como que a sincronicidade tá. A gente estava falando antes aqui de começar a gravação sobre as pessoas dizerem para você o que você fazer com o seu sonho ou não, dizer o que você deve escrever ou não. Sim. E aí você veio com essa explicação do Zenão. Sim. Aí, querer mandar no seu pensamento, querer mandar. Então é bem filosófica a Thalita, né? Bem filosófica também. É física, é filosófica, é um multiverso. E quem é a Thalita? Bom, a Thalita é uma menina sonhadora, é uma menina que ela sonha com um mundo melhor. É uma jovem que não tem, assim, nada de muito especial. Ela gosta das coisas que a maioria dos jovens gosta. A única coisa que eu considero que ela tem de muito especial é que ela é introspectiva. Ela valoriza muito as questões da mente. Ela é muito preocupada com o que a gente pode fazer com o nosso pensamento. Ela não é uma adolescente... Ela é influenciada, obviamente, pelo meio, mas ela também se sente um pouco estranha, porque ela gosta dessas coisas que jovem não gosta, de meditação, né? De ficar pensando o que a mente pode fazer. Então, ela viaja, né? Nessa perspectiva. E ela tenta influenciar os adolescentes dessa época, como eu falei, de propósito. É uma personagem que eu construí para tirar o jovem dessa influência externa tão
tão maciça. É justamente trazer a Thalita como um elemento que, olha, eu posso mandar naquilo que eu penso. Eu tenho uma vida interna rica. Exatamente. Eu Eu acho posso que, conviver. e essa ia ser a minha próxima pergunta, né? Como você acha que a gente pode levar esses nossos jovens, né, a seus próprios universos internos? Através da Thalita que você diz, ou de uma forma... Bom, através da Thalita... É um elemento, né? Elemento, Mas você diz... pode ser no geral também, que eu acho muito interessante pela sua experiência. Sim, né, eu acho falar que... pra gente. Eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar os processos de encorajamento da autoconfiança, né? Acho que a nossa educação, ela não prima ainda por isso, né? Ainda é uma educação muito voltada para o que pode acontecer fora, né? Uma espécie de uma tutoria muito paternalista até. Então, E ela está só aumentando a quantidade de anos, né? Daqui a pouco a gente tem adolescente. A gente tem, eu acredito que a gente tem adolescente de 40 anos. Sim, sim. Eu acho que tem. Essa geração, ela precisa ser encorajada, porque muitas vezes eu vejo, tirando aí pela experiência com jovens que eu convivo na faixa etária da minha filha, né? Esse jovem fica com muita dificuldade de lidar com frustração, sim, né? Justamente porque é uma juventude muito imediatista. Então, qualquer frustração mínima é motivo de irritação. Então, assim, a Thalita, ela vai ensinar isso. Olha, você não pode desistir diante da frustração. Você tem que insistir. Você tem que continuar. Então, acho que o que falta para o adolescente hoje lidar melhor com as situações de crise, primeiro é não ser tão imediatista. Segundo é participar mais da vida do jovem. Eu acho que o adulto também, pelas redes sociais, ele fica muito fora e acaba substituindo muito essa presença pelos objetos. Então, a dificuldade de conversar. Transformar a conversa em algo que possa ser conflitante, mas não um confronto. Então, as pessoas têm medo de conversar, de discordar, de falar Sim. o que pensam, de se posicionar diante daquilo que está acontecendo. Acho que o jovem precisa disso. Aprender a discordar, aprender a lidar com frustração, aprender a esperar, aprender a se posicionar, aprender a dizer não. Enfim, uma série de coisas. E não ficar fugindo tanto para a rede social e importando, né, ou melhor, consumindo tanta coisa que não serve e que bloqueia os canais criativos, né? E é ilusório, né? Porque a rede social, ela tá mostrando uma verdade que não é verdade. Um sucesso que não é sucesso. Sim. E uma aí você fala muito do narcisismo, né? Eu estava vendo uma palestra hoje falando sobre a inflação, que a gente está vivendo uma inflação do narcisismo. Sim. Ou seja, tá tudo muito inflado, tá tudo muito carregado. E aí entra essa baixa tolerância, essa dificuldade de esperar, como você falou do adolescente. O adolescente aparece sobrecarregado, querendo viver dentro do princípio do prazer, já que a gente está falando de psicologia, né? Sim. Dentro do princípio do prazer, só evitando o desprazer e buscando prazer, assim, de forma desenfreada. Sim. E aí você fala muito de mudar a frequência do pensamento. Sim. Que tem a ver, que eu acho que o que você estava falando, né? Com a física. Como é que seria isso? Qual conselho você daria para um adolescente e para a gente também? Como é que eu mudo essa primeira frequência? Coisa, né? A gente tem um processo equivocado de educação que eu observo, onde a gente aprendeu que a gente não pode controlar os nossos pensamentos. Esse controlar entre aspas, ou seja, quando você é acometida por uma ideia, necessariamente você vai seguir essa ideia. Isso, você acaba se tornando refém dos pensamentos, né? Eu venho de uma formação em psicologia, né? Vocês imaginam, mais de 30 anos atrás, onde a gente aprende que o cérebro não muda e que vai ser assim. Então, quando a neurociência surge, trazendo o conceito de neuroplasticidade, ou seja, o que eu penso e sinto tem um impacto na estrutura física do meu cérebro. Isso é uma aberração, né? Há 30 anos atrás. Sim, e o meio está aí para influenciar nisso. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo hoje? Primeiro, que a gente tem que cultivar momentos de saída, respirar, meditar, fazer pausas, né? Não entrar naquele piloto automático que a maioria das pessoas entram. Então, assim, eu tenho pacientes que com técnicas de mindfulness saiu do Rivotril, só respirando direito. Só aprendendo a trabalhar a respiração. Assim, o psiquiatra ficou enlouquecido. Como assim? Não vai tomar mais Rivotril? Não preciso, estou dormindo.
É mágico? Não, não é mágico. É um trabalho. treinamento. treinamento. A gente vai pra academia, É exercício, não é um né? dia que resolve. É exercício. A Vera até suspirou fundo ali, Vera. Maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, o que eu recomendaria? Primeiro é se colocar na posição de senhor de si. Não, eu vou agora meditar, eu vou parar, eu vou rever meus pensamentos, eu não vou me deixar levar por eles. Isso não vai funcionar num dia. Claro. Você vai fazer 1, 2, vai vir o pensamento intrusivo. Obviamente que eu não estou trabalhando aqui com um diagnóstico de pessoas que têm um transtorno já instalado, que tem, obviamente, toda uma condução mental diferente. Eu estou trabalhando com a ideia de que a gente pode fazer isso, né, de forma contínua. Então, ensinar o adolescente a respirar, fazer oficinas, né? Os professores podem fazer isso, momento da gente respirar, momento da gente desligar o celular e começar também a trabalhar com essa ideia de que por que eu estou pensando isso? Como é que eu posso substituir o meu pensamento? É possível substituir? Isso é um treinamento. As pessoas, a maioria, vão achar que isso é uma bobagem, porque o pensamento vem e a gente não consegue, mas o problema é que a gente não se coloca senhora desse pensamento, né? O pensamento, ele brota. Não tem como impedir. Eu falo que pensamento tem vida própria. Tem uns que são enxeridos, que vêm, exatamente, estaciona e não vai embora. Te angustia. Mas eu não sou obrigada a seguir só porque eu pensei. Eu não preciso me envolver. Só porque eu pensei, essa é a crença. Eu pensei, eu tenho que fazer. Sim. Né? E a gente não ensina isso, às vezes, para as crianças, para os jovens. Né? E é como se fosse e não é um passe de mágica, Não. porque os pensamentos, eles estão ali, eles vêm, eles estacionam, mas às vezes eu acho que, falando já de mim, a maior dificuldade é observar o pensamento e deixar ele passar. Sim. Porque às vezes a gente quer não, é automático, você quer se envolver, Sim. você se envolve com aquele pensamento, já quer resolver, já quer demandar. E às vezes só observar, igual você falou, por que eu tô pensando assim? Sim. E eu falo que a respiração, ela é uma espécie de descarga, né? Você descarrega também. Porque se você inspira corretamente e expira corretamente, você descarrega a tensão ali. E mais do que isso, a neurociência coloca pra gente que o ato de respirar consciente, né, que é o mindfulness, onde você faz uma repetição constante, você treina o cérebro a tal ponto que você mexe com a sua imunidade. Você aumenta a imunidade, você melhora o sono, você melhora a qualidade daquilo que você pensa. Não, a gente melhora tudo. E você nem paga para respirar, né? Coisa que quando a gente fala com as pessoas, respira, a pessoa lá vem. É besteira. Não é não. Mas olha, eu vou falar para vocês que em vários momentos assim do dia, às vezes eu dou uma paradinha assim, eu tento dar uma respirada, às vezes levantar até os braços e até o chão. Porque isso energiza. A gente está numa frequência... Aí foi isso que eu chamei de descarga. Porque você está numa tensão ali tão grande. E se você observar, tem a respiração diafragmática. Sim, né? essa aí. Se você observar, o momento que você está angustiado, a gente usava muito isso no teatro. Exatamente. Essa que atrapalha. No momento que você está angustiado, sua respiração está aqui, ó. Diafragmática. Aqui, ó. Ela não está abdominal. Você tem que jogar para oxigenar o corpo inteiro. A gente até usava essa respiração aqui no peito, angustiada, para conseguir chorar no teatro. Sim. Era uma técnica que a gente ia quase oxigenando, mas é oxigenar o cérebro. O cérebro para poder conseguir descarregar. Então, assim, é um treinamento. Ela traz autoconsciência. Tem um físico quântico que eu gosto muito, inclusive já participei de congressos internacionais com ele, que é o Amit Goswami. Como que é o nome? Amit Goswami. E ele traz um livro que eu gosto muito, que é o Universo Autoconsciente. Então, a respiração, né, essa coisa da parada, pensar antes de agir, né, você irrigar a área pré-frontal, que é a área decisória, a área lógica, né? O adolescente ainda está num processo de formação cerebral, né, desenvolvimento de maturação aqui e aqui ele é impulsivo, ele vai no automático, né? A Thalita é essa parada. Pensa antes de fazer. Pensa o que vai acontecer. Pensa no que o teu pensamento resulta, né? E, obviamente, no caso dela, é um universo lúdico que traz vários elementos. Mas o Amit Goswami, ele fala disso. Ele fala exatamente dessa parada, né? Quando ele trabalha, ele tem um material muito bom sobre psicologia quântica, que eu uso muito, né? Que ele une a questão da espiritualidade com a ciência, não falando de religião, mas trazendo esse universo holístico, que é fundamental, né? Eu venho de uma tradição da psicologia muito fragmentada, muito materialista, e obviamente depois do projeto Genoma, depois da neurociência, não tem como mais você olhar o homem do mesmo jeito, e depois da física quântica, inclusive, né? A gente tem que considerar
que existe um universo que é energético e essa energia está afetando a gente, afeta de uma maneira inconsciente. Então o Amit vai falar, quando você tem consciência de si, a autoconsciência te dá esse poder de domínio próprio, né, para pensar antes de agir, para refletir o que faz sentido para você ou não, que é isso que eu quero com a Thalita, né? O adolescente pensar, faz sentido eu continuar refém da ansiedade? Faz sentido eu continuar acreditando que os acontecimentos se dão e eu preciso apenas reagir ao que acontece, ou eu posso agir? Eu posso pensar antes de fazer, eu posso criar recursos outros que não seja simplesmente só automatizar, porque é isso que tem gerado muita dor, né? Até no adulto. Sim, até no adulto. por isso que eu falei. Eu acho que principalmente nos adultos hoje, né? Nos adultos adolescentes. Porque talvez a gente não tenha tido essa consciência, né, lá atrás, nem ninguém... E o mundo anda muito ligeiro também. Muito. As coisas. Tudo tem que ser tudo muito ligeiro. A sociedade líquida. Nossa. Pode, Vai, Vera. Seja bem-vinda. Fale, Vera, fale. Venha pra conversa. Uma pergunta que me foi feita um dia desses, o que hoje, aos 77 anos, você diria ou faria, enfim, que não pôde ou não conseguiu aos 30, né? E foi engraçado essa pergunta, quase que você respondeu, eu diria que você respondeu agora. Eu diria que hoje, mas não apenas hoje, de um tempo para cá, eu passei a me ouvir. Isso tem a ver com essa respiração. Perfeito. Me ouvir. Perfeito. Então, não é assim intuição, eu não sei explicar muito bem. Quando alguma coisa em mim diz assim, epa. Exatamente. É consciência corporal. Exatamente. Tá unida, não é mais mente e corpo separado. Sim, tá tudo unificado. exatamente. É uma unidade. Os nossos limites, a gente dizer não, que a gente não dizia, né? Que não podia falar não, né? A gente Mas isso é perigoso, concordar. percebam. Autoconsciência é um conceito perigoso na atualidade, considerando que a gente, como a Elis falou, a gente está na sociedade líquida, né? E também na sociedade do cansaço, que é um conceito que também do Byung-Chul Han. E a sociedade do cansaço, ela inaugura algo que é extremamente sério. A gente sai de uma perspectiva moderna, onde você tem o desenvolvimento do indivíduo cidadão e você inaugura o indivíduo consumidor. Então, a sociedade do cansaço e a líquida, né, o Bauman não faz essa associação, pelo menos eu não lembro de ter lido isso, mas na sociedade do cansaço a gente tem exatamente a inauguração desse indivíduo que é consumidor. E a Thalita é uma proposta de alerta através do lúdico de que eu não tenho que reproduzir tudo aquilo que chega para mim. Eu não tenho que consumir no sentido de sumir com. Né? Já que a gente está falando de linguagem. Sumir com. O consumo de si próprio. Sim. Né? A gente se consome de um tal jeito que a gente começa a ter lapsos assim, absurdos. Você está fazendo uma coisa que é um segundo você já esqueceu o que você está fazendo. Sim. Você está tão cansado, você está tão esgotado. E entra no que ela falou da reação, porque eu estou consumindo numa reação. Eu não tenho uma escolha, eu sou levado. Eu sou levado, é uma leva. Exatamente. Eu quero fazer parte, então eu vou lá e consumo sem refletir. E aí a literatura está aí para salvar a gente, porque aí nesse momento também dá pausa. Exatamente, né? exatamente. A leitura como livro físico, né? Eu não fiz modelo online de propósito. Porque eu quero que os jovens que eu ia perguntar. comprem o livro e leiam ali ao vivo. O papel não passa para frente. Exatamente. Então é para tornar a experiência diferente, essa experiência intimista, né? O ouvir-se. Porque o barulho mental é tão grande, né? Nessa coisa de dopamina, de sistema de gratificação. Não dá nem tempo, porque quando você arrasta para cima, você nem digeriu o que estava antes. Então você só fica... É uma adicção, mais alienado, né? Uma alienação de si. Você não consegue se olhar. E quando se olha, tem aquela perturbação. Fica inquieto. Não, tem que ir pro celular. Tem que ir pra fuga. A fuga da Thalita é uma fuga saudável. Né? É uma fuga no sentido de questionar um mundo que está ruim e como que eu posso criar um mundo novo e nesse mundo novo aprender coisas para que esse mundo que está ruim eu consiga ressignificar também.
Então, esse pular entre dois universos é justamente para que ela entenda que a mente é tão poderosa que abre canais que até então nunca se imaginou. E como que isso é rico. E é infinito, porque nosso pensamento é infinito. Sim. Né? E onde que a gente acha a Thalita? A gente acha a Thalita na editora Vinca Literária. A né? partir de janeiro, né? Não, já está vendendo. Já está vendendo na pré-venda. Janeiro eu vou fazer esse lançamento físico, assim, digamos. Eu já quero um, tá? Que eu tenho Também, um adolescente lá em casa. Né? E já está na pré-venda e vocês vão encontrar na Vinca, que é uma editora parceira que também iniciou o projeto, né? Elaine é uma querida, com uma proposta também bem inovadora de só publicar mulheres e só trabalhar com mulheres. Então as meninas realmente arrasaram aí na produção, no trabalho muito carinhoso e muito bem feito. Então, acha o livro na Vinca Literária. Vinca Literária, Tá no Instagram, site. Tem Instagram e tem no site da editora. Né? E o seu Instagram para te seguir? Como é que tá? Eu tenho o Instagram que eu utilizo profissionalmente mais ligado aos relacionamentos abusivos, que é o Doutora Bianca Cirilo, e do livro é Escritora Bianca Cirilo, que é um Instagram que eu fiz só para as produções literárias, né? É melhor seguir o Escritora Bianca Cirilo, que é ali que eu atualizo as coisas da Thalita. Ai, muito bom, Bianca. Eu acho que a gente fecha aqui com a Bianca agora, né, Marcele? Isso. Para depois ainda tem o quadro Batata Quente, você não vai escapar. Ah, tá bom. Não vou não. Não vou não. E aí a gente vai pro segundo bloco daqui a pouco com a Vera. Okay. Vera, você tem alguma pergunta para Bianca? Tenho. Tem? Vamos lá. Fale, Tenho. Vera. Você fala em adolescente, né? Eu trabalhei durante muitos anos com adolescente como professora de literatura e expressão escrita e língua portuguesa. E muitas das coisas que você falou, eu lembrei dos meus alunos, né? E atualmente não trabalho mais, não dou mais aula, não leciono mais. Mas uma das coisas que você falou, primeiro tem a Thalita, que eu achei assim, alguma coisa a gente tem em comum. A Thalita é uma adolescente. A minha personagem, Regina, é uma menina, criança, prestes a fazer 8 anos de idade. E ela que vai, não é conduzir, acender a primeira centelhazinha da questão, de uma questão, de um segredo familiar, de uma coisa bem trágica da família do pai, né? E ela, primeiro dia do mês em que ela vai fazer 8 aninhos, ela acorda de manhã dizendo, olha, já sei o que eu quero, primeira frase que aparece no livro, já sei o que eu vou querer de presente, eu vou querer ir na praia à noite para ver o mar pegar fogo. E aquilo, né? Então, assim, de uma certa forma, né, essa questão do imaginário, da introspecção, né? Então, essa frase dela vai criar toda uma situação, não só familiar, entre parênteses, eu abordo o mais que posso, né? Estico bem o fio de questões espirituais também. E é uma coisa que veio para mim quando eu disse, eu vou escrever sobre isso, veio imediatamente a imagem de uma criança. Porque só mesmo, no meu entender, né, é uma coisa absolutamente louca, inusitada. O mar pegando fogo? O À mar noite. pegando fogo é muito interessante. Exato. E que incitasse a pessoa exatamente como vocês reagiram, dizer, para que eu quero ler, né? Sim. E eu não consegui. Levei um tempo me convencendo de que seria esse o personagem, não que fosse só ela acontecendo na história, né? E o tempo que os adultos levaram na história para dizer assim: peraí, vamos escutar o que essa criança está falando. Então eu acho que, assim como na adolescência eu via isso nos meus alunos, hoje, talvez mais do que nunca, a falta de conversa, o celular, enfim, afasta, ninguém presta atenção. Sim. A nada, a ninguém, e nem muito menos aquilo que está vendo no celular. Então, a minha pergunta é, e agora? Você acha que a tua personagem, Thalita, ela traz uma resposta para isso?
Eu acho que ela traz mais perguntas, Uau. né? Na verdade, Maravilhoso. ela faz com que o jovem se pergunte, né? Faz sentido para mim continuar nessa loucura? Ela faz com que o adolescente, pelo menos essa é a proposta, né? Que o adolescente pare para pensar: o que eu estou fazendo da minha vida, da minha rotina? Como é que eu posso responder às questões que me acometem de uma maneira diferente, sem ser só reproduzindo? Sim. Então, porque a Thalita, ela vai trazer a necessidade da parada. Como assim a gente vai para o universo paralelo? Os alunos que são alunos também, né? Tem um momento que eu coloquei um professor de física para fazer uma palestra na escola. E esse professor, ele é especialista em física quântica. Então, ele traz um monte de perguntas, porque os alunos ficam: mas espera aí, mas como é que pode isso? E a Thalita começa também a se perguntar se seria possível. Tanto é que ela pergunta para o professor, com medo de estar louca, se de fato a gente poderia acessar universos paralelos. Aí ele dá uma resposta do tipo: por que não? Alguns físicos podem dizer que sim, tem viagem no tempo, não tem. Enfim, a ideia da Thalita é justamente fazer com que o adolescente se pergunte: tá bom desse jeito? Você precisa continuar fazendo assim? Então, ela vai buscar dentro do lúdico as respostas que cada um vai encontrar a sua, né? E você falando isso, para resumir, para fechar, Thalita, o que ficou para mim, ainda não li o livro, quero já comprar o meu. Também. Mas, assim, uma professora junguiana disse um dia pra gente, assim, que ela recebeu uma psicóloga para fazer uma palestra. E ela disse assim, essa psicóloga disse que o que está faltando na clínica hoje, que ela vê, o sofrimento, o que está faltando é a fantasia. As pessoas não estão fantasiando. As pessoas não estão mais imaginando, não estão criando. E aí, quando você me fala dessa Thalita com esse universo dentro de si, né? Ela vai para o multiverso, ela vai para outros, mas ela tem um universo dentro de si. Isso eu acho que está raro hoje em dia. Mas não é que acabou, é que está encoberto. Mas eu acho que todos nós temos esse universo imaginário dentro de nós. E o que nos leva a criar esses cenários é a leitura. Exatamente. Sim. E a leitura em papel. Exatamente. Você lê, você está lendo um livro, você está dentro do cenário. O escritor te mostra uma mesa postas e o que se come e o que se conversa. Aquele cenário você monta. É lindo, a Vera gente. falou uma coisa importante. Quando eu comecei a escrever nos processos de mentoria, né, com professores, enfim, Elaine, Isa Martins, é muito é Isa Martins? Isa Martins, né? Isso. Não posso errar o nome da Isa. Ela vai me matar. Enfim, e ela falava exatamente para mim: Bianca, isso que a Vera falou é fundamental. O leitor, ele precisa, na hora que ele está lendo o teu texto, ele tem que se transportar. Você tem que descrever o universo de tal forma que ele se sinta parte, né? Que ele se sinta ali. E isso foi muito bom, porque marcou toda a trajetória, toda a construção da narrativa de você: não, tá horrível isso, volta. Faz de novo, né? Você não vai tá criando bom. cenários imagéticos, né? Se olha como leitora e não como escritora, né? Sim. Isso foi muito bom. É interessante, né, o que você falou, que mesmo a gente, enquanto escritora também, um exercício fantástico da gente fazer é a gente escrever sobre o sonho. Um sonho que você teve, né? Uma coisa... Então, é como você tirar de dentro, assim, né? Todo o estofo. O estofo é libertar, né? Aquele pensamento, aquele sonho. Então, é um exercício também maravilhoso a gente ver sobre os nossos sonhos. É verdade. Vamos dar uma pausinha pro café, meninas? Vamos, e aí a gente volta agora no segundo bloco pra gente conhecer a Regina. Vera. Agora a gente acabou de conhecer a Thalita, mas agora a gente vai conhecer a Regina. Vamos ver o que essas meninas têm a dizer. Até já. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Escritoras Mundialmente Desconhecidas. E agora nós vamos conhecer a roteirista e escritora Vera Lúcia Barros, que está aqui e está lançando seu primeiro livro. Ela escreveu esse livro aqui em parceria com meu amigo Anselmo Vasconcelos, que também é ator e escritor. E Vera, seja muito bem-vinda. O que lá tem para nos contar? Bom, a história... O primeiro título, né? O título vem de uma música de carnaval, que a história se passa em Jacarepaguá.
E tem a musiquinha de carnaval, né? Eu vou pra lá, né? E Como é que é a musiquinha? Canta aí. ela diz assim: é hoje que eu vou, me arrumar, acho que é assim, isso. Com chuva ou sem chuva, eu vou pra lá, eu vou pra Jacarepaguá. Ah! Então, a história é uma história que começa com a fala de uma menina, a Regina. Ela faz um chamado familiar dizendo que quer ir à praia à noite para ver o mar pegar fogo. Ah, como você já tinha falado com a Bianca, né? Exato. Então, essa fala é evidentemente muito estranha e num período, a história se passa em 1956, em que as crianças não tinham muita voz, assim, não eram muito escutadas, até eram enxotadas. E vamos combinar que a fala né? Pois é. Mas um tempo depois, os adultos vão começar a se entreolhar e dizer: peraí, vamos passar a escutar. E a partir daí, essa família se vê obrigada a revisitar um episódio trágico, histórico, que foi esse episódio impulsionou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ah, então tem história também no livro. Tem história, tem fantasia, tem ficção, tem tudo bem dosado, eu creio. E junto a isso, outros personagens. Tem a figura do sábio também, que é um médico que atende a comunidade. Ele vem com saber. E diante do inusitado da questão, como ele também não conhece a história familiar, ele chega a um ponto que ele, com todo o conhecimento, ele, digamos, joga a toalha, né? E o desfecho vai ser uma história de superação, de aceitação daquilo que não se pode modificar, né? E para mim foi prazeroso escrever, mas muito dolorido. Porque a história envolve a morte de um tio meu que eu não conhecia. Então tem dados autobiográficos aí também. Tem, É uma autoficção, seria? Sim, também. Respondeu algumas perguntas, né? Porque a gente sempre se queixou, em aspas, né? Se ressentiu mesmo, né? Eu tive 8 irmãos, né? Foi uma família bem grandinha, né? 9 filhos, né? E a gente sempre se sentiu o silêncio do meu pai. Papai sempre foi muito calado e nunca meu pai citou absolutamente nada sobre isso. Nunca. Eu só soube da história do meu tio há 15 anos atrás, para ter uma ideia. Pela primeira vez eu vi num álbum de fotografias na casa de uma prima. Eu vi a foto do meu tio. Nossa, eu perguntei para ela: quem é esse rapaz? Teu tio. E aí você traz essa história. Eu trago essa história pela ficção nesse livro, no Lá. Isso, eu trago mas o meu pai tinha muito isso. Eu nunca soube. Não, eu sabia, eu ouvia falar, por exemplo, o nome da minha avó paterna, eu ouvia falar na casa das minhas tias. Em casa, na minha casa, não. Então estava cheia de mistério essa família. Não era mistério, eu não trato como mistério, não. Eu trago como uma dor que o meu pai não conseguiu resolver. Não queria falar, conseguiu. Né? O papai era que se chamava antigamente arrimo de família, né? Meu avô morreu, o papai era o filho mais velho. E esse irmão que morreu era o caçula. E isso me foi trazido pelas minhas primas. E de onde onde surgiu a ideia de escrever isso? Foi numa conversa com o Anselmo, e a gente estava conversando sobre apagamento dos episódios, enfim. E eu não sei, em algum momento eu disse: pois tem a história do meu tio, meu pai nunca falou nisso, a gente nunca tocou porque não sabia disso.
E aí o Anselmo também não sabia nem o nome do navio, nada. Ele disse, nossa, eu não me lembro de ter estudado isso na história. E eu perguntei para meus filhos, eles também não. Então, aí conversando mais uma vez com o Anselmo, eu disse, gente, essa história apagaram, né? E eu comecei a pesquisar num período de 24 horas entre 15 de agosto de 1942 e 16 de agosto, 24 horas, submarinos alemães na costa brasileira do Nordeste torpedearam 5 navios brasileiros. Um dos primeiros, se eu não me engano, o primeiro foi o do meu tio. E a UNE, que já existia, a UNE foi que arrastou os sindicatos. Eu não sabia de nada disso. Então, sim, muita pesquisa, muitos dados históricos, Arquivo Nacional. Que coisa boa. Foi muita dor. Muita. Imagino. Muita. Mas antes disso, eu falando, poxa, meu pai era tão calado, eu acho que minha prima me contou essa história e tal. E o Anselmo deu aquele suspiro dele, assim, gente, pelo vídeo, né? Ele disse assim, meu Deus, eu nem consigo imaginar a dor dessa família. Foi essa frase dele que me impulsionou. E você utilizou a literatura para trabalhar essa dor? Pedir desculpas e perdão a um monte de gente. Estão aí nos personagens, poxa. E também eu acho que o principal foi elucidar o silêncio do papai. Que os meus irmãos... teve uma irmã que fez a última leitura de revisão, né? Ela sentadinha, aturando, eu lendo em voz alta e tal. E ela disse assim para mim, caramba, Vera, então era por isso que o papai era tão calado. Ai, que eu legal. acho que o principal foi isso. Uhum. A gente matou a charada. Tão interessante, né? Porque eu acho que toda família tem uma história, assim, parecida, de algum apagamento, de alguma coisa que a gente não sabe lá de trás, né? Então, hoje você tá falando, eu sou até arrepiada aqui, gente, porque hoje eu fui a Campo Grande e eu passei por um lugar que é um bairro, né? Que é onde onde a família da minha mãe toda morava, né? E assim, eu também tive esse silenciamento de quem foi essa minha avó e tal. Por quê? Porque ela morreu de tuberculose. E essa doença era tabu, né? E minha mãe e meu tio, eles foram levados para Minas para ser criado pela avó. E a minha mãe nunca mais teve contato com ninguém da família da mãe. Sim. Né? E assim, isso eu só fui saber quando eu era adolescente ou muito mais velha. E que eu falava assim, estranho, né? Tem todo o lado do vovô, né? Que é o pai dela, né? A mãe, enfim, os primos, todos desse lado. Do meu pai, o dos dois lados. E do dela, da mãe dela. A mãe morreu e ninguém... Não tem ninguém. E a minha mãe não conheceu ninguém. Porque tinha todo um tabu, já que ela morreu, né, de tuberculose. Assim, o meu avô quis afastar todo mundo da família com medo que pegassem. É exatamente esse o medo, não tem outra coisa. E aí depois a gente descobriu, mais tarde, assim, minha mãe soltou, né, foi falando, que outras pessoas da família também tinham morrido. Então não foi só a minha avó. Então por isso que eles foram realmente arrancados, vamos dizer assim, né, desse lado da família. E arrancados da história também, né? É muito louco isso, né, gente? A gente... todos nós aqui, né? A Elis vai ter também uma história para contar, a Bianca, de alguma faceta, alguma coisa das nossas famílias, dos nossos ancestrais, enfim. Não existe quem não tenha uma história dessa para contar. Lógico que, dentre outras coisas, é por isso que eu gosto muito, sou encantadíssima com o que hoje estão chamando de... Escrita de si? Não, é um... romance histórico, ou ficção histórica, que é um outro nome que estão dando para o realismo fantástico. A Adriana Lomarten ganhou, né, o prêmio Kindle, inclusive com uma história que começou de uma curiosidade dela de ver, de não ver fotos de um antepassado dela, porque ele era negro. Então, como ele era negro e ele tinha...
enfim, terras e posses e tal, ele não podia ser. Então, é como se ele fosse... ela, quando viu uma foto dele, ele estava com uma espécie de um pó, entendeu? Ela falou, gente, calma aí, deixa eu ir atrás disso aí, né? E aí nasceu o romance dela, que ganhou o prêmio Kindle. E, gente, deu branco o nome do livro dela. Canaviais, alguma coisa de canaviais, né? Ébano sob os canaviais. Desculpa, isso. Adriana. Muito Mas bom, lembramos de você, Adriana. Também você tem tantos livros. Então, Vera, é isso, né? Tem muitas histórias aí que também trazem essa perspectiva desse... Pega, por exemplo, Saramago, que tem toda a obra deles, vem de pesquisa de fatos históricos, né? Por exemplo, o Memorial do Convento. Sim. Que é um dos livros que eu gostaria de ter escrito. Isso é pro final, hein? Isso é pro batata quente. A Marcele se encantou com uma parte ali do seu livro, ela quer ler. Que o texto é da própria Vera. Eu acho que é o primeiro texto do livro. O que você vai ser quando crescer? O que ser quando crescer? O que quando crescer? O que quando crescer? Maravilhoso esse jogo aqui. Me fala um pouco sobre isso. Isso surgiu de uma oficina de escrita? Sim, foi uma oficina do Anselmo. Ele convidou lá o grupo para escrever e ler, aí ele mandava a gente ler. Aí ele dizia assim, agora embaralha. Aí a pessoa ia lá embaralhar, depois voltava. E eu gosto muito disso, eu gosto de contradizer a gramática, não gosto muito de pontuação, daí a Saramago de novo, né? E eu me veio assim, essas coisas que fazem com as crianças, né? Esse tipo de pergunta e tal. O peso dessa pergunta, né, Bianca? Que você vai ser quando crescer, meu Deus. E afinal, o que isso teria a ver com o livro? No momento do exercício, é óbvio que não vi, não. Mas fiz, embaralhei e gostei. E apresentei. E o Anselmo deu um grito, bota isso na primeira página do teu livro. Sim, porque meu tio não teve a chance de crescer, ele tinha 20 anos de idade, né? E ele conhecia, o Anselmo conhecia a história toda. E não teve como fugir, eu tentei contrariar ele, tentei evitar, mas realmente foi por isso. Já que você está falando do Anselmo, como é que foi essa parceria? Anselmo Vasconcelos é ator, conhecido, não é um mundialmente desconhecido, mas ele ainda vai vir aqui no podcast, viu, Anselmo? Porque o Anselmo é escritor, ele tem o Mia e tem o Quinta Dimensão. Já li os dois, assim, eu quero que o Anselmo venha aqui. Mas como é que foi essa parceria? Você fez uma pesquisa histórica, mas o livro é ficção, né? Tem a pesquisa histórica, sim, mas é ficção. Você chama de fantasia histórica, achei muito interessante. Fantasia e ficção, para mim, tá ali, né? Tá ali. E aí, como é que foi essa parceria? O fato do Anselmo ser ator emprestou a você, assim, uma imagética, uma construção dos personagens? Como que ele colaborou nessa parceria? Não, o Anselmo é uma pessoa extremamente elegante, né? Uhum. Na hora de criticar, de achar que me excedi, ou que resvalei, ou que me desviei, ele pontuava da maneira assim bem delicada, às vezes até no dia seguinte. Ele dizia, olha, eu acho, dá uma olhadinha, era assim, né? A escrita era toda por minha conta, realmente, né? Então ele era eu diria, que um orientador de escrita, se é que isso existe. Né? Tem agora o nome chique é mentor, né? Mentoria. Não, mentoria, me lembra mente. Aí não. Não, né? Você prefere outro nome. Mente tem com mentir. Peraí, no sentido de mentoria. Eu adoro esses escritores, né? Adoro. Esse povo escritor. Gente. Pega as palavras. Sim, é verdade. Dá cambalhota nela. Tá certo. Mas ele gostava muito dos personagens, conforme eu fui criando, né? Até que isso tem um determinado personagem que ele é fanzoca, ele adora, ele já sonhou com esse personagem, né?
E é o andarilho e tal, bem a cara dele, né, do Anselmo, né? Mas, assim, eu diria que foi um orientador de escrita. Ele se entusiasmava muito quando estava, assim, na visão dele perfeito, né? E quando não, eles vinham, assim, cercando. Dando umas costuradas, né? Como a gente diz. Um freiozinho de arrumação ali, outro aqui, mas... Vera, você sabe que a gente não falou no início, né? Da sua bio, né? Quem você é, o que você faz, né? A gente entrou logo na história. Não, eu falei escritora e roteirista. Eu me formei em letras, né? Mas talvez agora eu vá responder uma outra pergunta. Eu comecei a ler muito cedo, porque a gente era muito pobre, tinha esse médico na região que atendia todos e não cobrava. Então, era um tipo de relacionamento entre vizinhos que acredito que hoje não exista mais. Em Jacarepaguá, região rural, eram sítios, pessoas humildes e tal. Então, eu lembro e a minha mãe era muito grata, porque com 9 filhos, ter um médico ali, não imagina? E era uma coisa muito nítida na minha lembrança. A gente chegava da escola e a mamãe dizia, trocou o uniforme, a mãe dizia, vai lá ver se a dona Laura, a esposa do médico, está precisando de alguma coisa. E a gente ia, porque a mamãe teve 4 filhas mulheres seguidas, né? Eram 2 rapazes, 4 de nós seguidas, eu sou a mais velha das 4. E as minhas irmãs não gostavam muito de ir, não. E eu também não. Até um dia que eu não me lembro como, veio parar nas minhas mãos, ela tinha 5 filhos, um livro de criança, e eu fui contar. E o marido dela, do Dr. Roberto, ele chegou e viu eu contando, sei lá, não me lembro como a história, né? E ele me franqueou a biblioteca dele, que era assim uma coisa meio que sagrada e tal. E eu não queria outra vida, né? Eu ia todo dia lá, né? Passei aí todo dia, lia para as crianças, pedia livro emprestado e tal. É muito felicidade clandestina da Clarice. E aí ele passou a me emprestar livros. Quando eu devolvia para ele perguntava qual era o personagem principal e tal. Então aquilo ali para mim não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas que essas crianças hoje têm, né? Então era também, olhando no pós-terapia, né? Era um escape, né? Porque a realidade nossa lá era bem complicadinha, e ali eu voava. Você viajava para o universo da Thalita. Não, interessante que foi quando eu ganhei o apelido, em aspas, familiar de esquisita. Eu estava sempre me diziam que estava no mundo da lua, tá pensando em quê? As pessoas tinham muita curiosidade do que eu estava pensando. Era interessante. E depois eu fui mais tarde, estudei letras. Infelizmente, né, num período bem ruim, porque eu comecei a faculdade 1 ano e 2 meses depois do AI-5. E os meus professores, sem sombra de dúvida, não puderam ser os mesmos que teriam sido antes, né? Mas eu já tinha bagagem de leitura, e quando a minha professora de literatura, Dirce Cortes Riedel, a gente não esquece, né? Ela disse que o programa de 4 anos era a leitura completa daqueles escritores. Eu já tinha lido tudo de quase todos. E quais eram, né, Marcelo? Todos. E aí eu tinha um encantamento pelo Ciclo da Cana-de-Açúcar, que eu nem sabia que tinha esse nome. Aí ela botou uma chave, Ciclo da Cana-de-Açúcar, de caramba, o que é isso? Aí eu fui falar com ela. Eu disse, olha, eu já li tudo isso, assim, morrendo de vergonha, né? Ela disse, Ela disse, então, você vai ler agora sob uma nova perspectiva, vai reler, né? Mas ela não dava. Imagina, uma turma de letras, tinha um rapaz da Marinha. Imagina, né? Vamos pular, não precisa dizer o resto. Falar o resto. Não, era bem complicado. Foi bem complicado. E, de fato, eu conheci o que era, na teoria, o ciclo da cana-de-açúcar.
entendi melhor os senhores de engenho, tudo aquilo que ela não podia falar em sala de aula, eu fui costurando com a experiência de leitura anterior. E realmente ali eu descobri um outro universo. Ali eu descobri... Mas, por exemplo, Guimarães Rosa estava começando a ser falado. Entende? Então, foi ali. E você também é roteirista, né, Vera? Sim. E com essa sua experiência de escrever, de dar aulas, né, de ter passado por esse período histórico do Brasil, assim, tão complexo que a gente sabe que é a ditadura, né, o que te influenciou da escrita literária para as telas, para os roteiros que você também depois está se dedicando, né, que você se dedica também aos roteiros? Eu acho que mais do que o estudo da literatura, a minha bagagem de leitura, que como a gente disse anteriormente aqui, conforme você vai lendo, você vai montando o seu cenário, né? Que esse é o grande barato da leitura. Eu acho que a formação que vem há muitos anos na minha cabeça de cenários diferentes, de ouvir até as vozes, né, nos diálogos ali, me facilita na hora de fazer um roteiro. Porque, na verdade, esse hábito de montar na minha cabeça os cenários já existia. Entende? E eu tenho uma outra certeza. Certeza. Aquilo que eu escrevo, que ela escreve, que todos nós lemos, não é uma propriedade minha. É para quem vai ler. E cada pessoa que vai ler, ela vai ter o seu cenário. Então, a minha preocupação era de me colocar ao lado da pessoa que está lendo, como se eu estivesse numa oralidade. Eu tentei uma oralidade dentro da escrita, para facilitar até a vida do leitor e também para me sentir mais próximo dele. E daí a justificativa de eu não ter a razão pela qual eu não pontuei os pontos finais de parágrafo e nem o ponto final do livro. Com certeza absoluta, quem termina de ler um livro continua ou se pergunta o que teria acontecido. Tanto é que no final do livro eu coloco isso. Eu faço uma cartinha, um bilhetinho para os leitores. Você deixa um recado. Aquilo é dele. E você sempre pensou em publicar um livro? Leitora você é desde criança, né? Mas escritora, quando que veio essa ideia de ser escritora? Você já tinha esse sonho? Eu tô te perguntando porque eu tenho muitas amigas que gostam de ler e gostam de escrever. Mas elas falam, não, agora já passou do tempo, acha que tem uma idade para escrever. Não é. Ou para publicar. Então você já tinha esse sonho, esse é o seu primeiro livro que você publica agora, mas você já tinha esse sonho de publicar um livro? Ou veio com o hábito da leitura, com o roteiro? Olha, eu já tinha publicado 2 contos, né? Um foi uma tragédia, porque até mudar lá uma palavra mudaram, enfim. E o segundo foi até uma seleção de melhores trabalhos e tal. E aí eu me convenci de que eu até era capaz de escrever bem curta narrativa. Que foi uma batalha com o Anselmo. Um livro, um romance de longa narrativa, eu nunca nem imaginei que eu era capaz. E foi assim, o Anselmo puxando. Realmente foi, não, Anselmo, não. Com isso também, esporro. Para com isso de cortar narrativa. E hoje não, Anselmo, olha aqui. Olha a prova, Anselmo tinha razão. Ele tinha razão, Tanto que quando eu considerei que estava pronto, eu não achava que estava. Mandei para ele e disse, olha, e escrevi assim, Anselmo, para mim a história termina aí, mas eu tô com pena desse... Porque eu achava que podia botar mais. Ele, não, eu também acho legal. E ele foi muito... Quando eu disse para ele, tá pronto, chega. Foi bem, não é que estava pronto, não, chega. Cansei disso aí. Nossa, o entusiasmo. A gente sabe muito bem o que é isso, né? O entusiasmo dele me surpreendeu horrores. E eu acho que nesse ponto, o que me atrapalhou a admitir uma longa narrativa e tal,
foi a minha formação teórica da faculdade. O escritor era o... Eu, pelo menos, botava o cara assim, gente... No pedestal, né? Sim, a teoria pode ter me intimidado, entende? Mas é engraçado que todo mundo que fala, que estudou letras, tem dificuldade depois de escrever, né? De se tornar um escritor. Eu Você só sabe consigo. muito bem disso, né? Eu também fiz letras. Minha primeira faculdade foi letras. E eu vou te falar, eu não revisei meu livro. Porque e o pior, eu era revisora antes. E aí eu matava a minha criatividade. Eu ficava, não vou ficar, agora chega, não vou mais procurar vírgula, não vou procurar palavra errada. Eu vou escrever e depois vou pedir para outra pessoa revisar. Porque é isso que você falou, a gente tem uma exigência, Sim. sabe? Como se a gente não pudesse errar, como se não pudesse escrever uma palavra errada. E você falou muito do Saramago. E a gente tem um escritor brasileiro que coloca ponto final só no final do capítulo, que é o Raduan Assar, que eu adoro. O Lavoura Arcaica, ele escreve o capítulo inteiro e o ponto final é só no final. E eu achei isso genial. Eu falei, nossa, que liberdade. E aí, então, a gente que faz letras, a gente precisa largar a mão um pouquinho dessa rigidez aí. Poesia, por exemplo, eu não ouso. Sério, eu lembro que eu tinha uma gaveta de coisas que eu achava poesias, que eram poesias e tal, e gostava. E teve um dia que eu queimei tudo. Ai, meu Deus. Queimei, mas eu sei. Gente, Já tô até tremendo. Revolta. Sério mesmo, não foi não. Foi virada mesmo. A vida me deu uma sacudia, puxou o tapete, jogou no vácuo. E eu, quando eu aterrissei, aí eu... Porque poesia, para mim, é mais do que leitura, eu não sei explicar muito. É métrica, é escansão. Não, até não. Você sabe que foi um ganho da faculdade? É um livro que eu nunca mais encontrei, eu perdi metade da minha biblioteca numa enchente. É Ritmo e Poesia, se não me engano, do Maçom de Moisés. Então, que ele faz um estudo de métrica muito próxima de letra de música. Tem uma musicalidade, não precisa ter rima. Aí aqueles sonetos. Não, aquilo não... Eu acho que é o trauma de todo mundo. Eu acho que é isso. Na infância, né, na escola. E eu acredito até que por isso que o público brasileiro tem um pouco de dificuldade de ler poesia, né? A gente sabe que os escritores de poesia, até escrevo poesia também, falam isso, né? Reclamam. Poxa, mas a gente parece que só é considerado um escritor quando a gente escreve um romance. Quando a gente é poeta, o livro não alcança tanto, né? Eu não sabia. Tem essa relia no meio? Tem essa relia, como você uma falou, relia. no meio. Meninas, A gente então... já vai pro nosso finalzinho. né? Mas eu queria antes, Vera, queria que você falasse onde que a gente encontra o seu livro, e se você quiser falar mais alguma coisa, se Bianca quiser te perguntar alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa para Vera, Eu Bianca? queria só pontuar a importância dessa questão do segredo, né? Que você fez a diferença de segredo e mistério. Achei muito interessante isso, né? Que o segredo familiar, ele alude exatamente aquilo que a gente não fala vira doença. Exato. Né? A psicologia fala isso. Aquilo que não é dito, que é silenciado, precisa ser dito. Ele vira uma doença, né? E me parece que a proposta do livro é trazer à tona aquilo que precisava ser dito, senão continuaria na doença do silenciamento do pai, né? Esse pai que não consegue dizer essa dor de perder o irmão, né? Exato. E interessante que ela falou isso. Ela precisava, eu não vou dizer perdoar, mas entender o seu pai por meio da escrita. Entender o porquê do silêncio dele. Sim. E dar voz a esse pai de uma maneira criativa. Sim. E com isso também você cura o pai dentro de si, né? Sim. Isso é muito legal. Não, né? O que eu tinha do meu pai, interessante, que um dia, não tem muito tempo, eu tive uma treta, assim, muito legal com uma das minhas irmãs. Porque ela disse assim, papai era tão esquisito, né? Eu não lembro da voz dele, nunca vi papai falar. Aí eu virei para ela e disse assim, mas papai era seresteiro, você lembra do papai cantando? Ela disse, lembro. Olha. A questão da música que eu trago também no livro, né? Mas, e aí eu virei para ela disse assim, nossa, mas você lembra do papai falando? Eu disse assim, olha, Joanita, eu lembro que meu pai teve duas coisas importantes. Uma, ele me deu a vida. Segunda, ele salvou minha vida. E foi um episódio que ficou mal contado.
Eu estava fazendo pré-vestibular, 69. A cara. E papai tinha uma preocupação horrorosa, porque dos 9 filhos, eu fui a única que seguiu os estudos, primeiro a botar encerrar a faculdade e tal. E eu estava no pré-vestibular e chegava, eu trabalhava à tarde e ia direto para o centro da cidade, chegava quase 11 horas da noite. E era um terreno enorme, era um sítio, a casa era afastada da rua, a rua era mal iluminada. E tinha uma hora que o papai dizia assim para minha mãe: Ivete, acende as luzes. Eu acendia as luzes do quintal. E nesse dia eu vinha chegando, e minha irmã não lembrava disso, mas imagina esquecer. E eu fui atacada. E a pessoa me pegou por trás, me deu uma chave, e eu estava perdendo fôlego, me machucou muito, porque como eu me debati muito, o sujeito até me mordia, tentava arrancar sei lá o quê. Bom, e aí o papai, sem saber, porque a casa era afastada, o papai disse assim: Ivete, acende as luzes, a Vera tá chegando, tá na hora dela chegar. E o cara fugiu. Olha só. Então, seu pai te salvou. E eu disse pra ela assim, ele salvou a minha vida, não sei o que ia acontecer ali e tal. Mas foi violento, mas o cara não estava armado, foi uma época que, né? E foi essa irmã que ouviu, ela ouviu a minha leitura oral para a editora, que me pediu. E ela, no meio da leitura, ela disse: ai, tá vendo por isso que então ela entendeu. Agora eu entendi o papai que você falou. Que ela falou. Ela agora eu entendi. Gente, a literatura é isso, né? A literatura. Eu chamo literacura. Literatura. Literatura. Isso. Nome pro podcast. Muito bom, hein? Muito bom. Meninas, então vocês não vão escapar. A gente tem um quadro, mas antes, fala onde é que a gente encontra seu livro. A editora Encontros. Tá? Aqui, editora O Encontros. livro existe por encomenda. Ele é pode ir. artesanal. Sob demanda. Ele é artesanal, é sob demanda. Quem quiser comprar, entrar em contato com a Encontros. Ou com você no seu Instagram. Comigo, no meu Instagram, do Anselmo. E aí o livro será confeccionado. É isso. Ok. Então vamos lá para nossa batata quente. Quem começa? A gente vai fazer o seguinte: eu faço a pergunta para Vera, faço a 1 para Vera. Você faz a 2 para Bianca. Tá. Tá, Rogerinho? E por aí vai. Tá. E o negócio é Cada o uma vai seguinte. responder uma, então, né? Isso. Vai ser todo mundo responder tudo. né? Não, cada uma responde um. Só que o desafio é o seguinte: só pode falar uma palavra. Ah, é? Eu vou fazer a Se for 2 pergunta. palavras. Aí, não pode ser uma locução. Não pode ser uma frase, uma explicação. Ih, É só, gente. não pode explicar, é o desafio batata quente. Então aí vamos passa lá. aí se uma demorar muito, a gente passa para outra, né, Marcelo? Tá. Isso. Então, vambora. Então vamos lá, eu vou começar com a Vera. E aí Vera responde com Respira, uma palavra, respira. Hoje nós aprendemos a respirar. E aí vamos mudar a nossa frequência. Muda a frequência. E aí Marcele vai com a Bianca. Vamos lá. Vera, uma palavra só. Que livro você gostaria de ter escrito? Um só, 100 anos de solidão. Então vamos lá. Bianca, qual o maior sonho de você, seu, né, na literatura que ainda não foi realizado? Ficar conhecida. Tá valendo. Pensei que ela ia dizer ficar rica. Ficar rica é mais difícil. consequência. Olha, a melhor forma de você ficar conhecida é vindo no podcast Escritoras Mundialmente Desconhecidas. Vamos lá, Vera. Ó, a gente tá deixando passar a frase, hein? Mas tá bom, era só para esquentar. Nos tempos das escritoras contemporâneas, que voz atual desperta sua admiração? Que escritora atualmente desperta sua admiração? Aline Bey. Aline Bey. Foram 2 mais vale. Que valor não pode faltar na sua narrativa? Ética. Como atrair as crianças e jovens para a leitura? Presenteando com livros. Um livro. Essa eu acho que a Bianca podia responder também, com a palavra só. Que valor? Não, essa é... Como atrair os jovens e crianças para a leitura?
Thalita. Depois eu quero um livro, né? Vale, hein? Essa daí também agora é para as duas, hein? Agora para as duas. Pras duas. Tá. Aí uma fala e a outra fala, né, Marcele? Quer perguntar, Isso. Marcele? Vai. Que livro que está na sua cabeceira hoje? O Poder do Subconsciente. Meu nome é Emília Del Valle, de Isabel Allende. Isabel Allende. Meninas, que delícia essa prosa. Foi. Olha, eu ficaria aqui, pegaria uma garrafa de café, né, Eu Marcele? achei que ele ia falar cachaça. Cachaça que a gente fez. Uma aqui, né? cachaçinha lá de Goiás. Sem metanol. Muito bom, muito bom. Sem metanol. Sem metanol, é. Hoje tá um... Mas olha, Pois, hein? pra gente finalizar, né, Marcele? O que vocês gostariam de dizer? Qual a mensagem vocês gostariam de deixar, Vera, Bianca? Primeiro, agradecer por esse momento. Numa sociedade que a gente é tão digital, a gente pode se encontrar, né? Isso é uma raridade, é um presente. A gente poder olhar no olho, a gente aprender com o outro, a gente conseguir aprender a experiência, né? Ter tempo para se olhar. Sim. Sem interferência do digital. Acho que isso é muito bom. Isso é o espaço político, né? Isso é o encontro espaço de verdade. do encontro, né? O político que exatamente nos coloca numa posição horizontal, né? Onde os diferentes saberes vão somando para a gente se enriquecer. Então é um presente poder aprender com vocês, que eu não conhecia, aprender com a Vera, com a experiência dela. Então acho que é agradecer por esse momento em que a gente consegue ser a gente, né? Conversar com tanta verdade. Isso foi muito bom para mim. A gente também, né, A gente Marcele? agradece a Muito vocês mesmo. também pela riqueza dessa conversa. Sim. Pegando o que acabou de ser dito, e voltando à poesia, né? Vinícius disse, né, que a vida é a arte do encontro. Sem encontro não tem arte. Eu acho que essa oportunidade aqui, que a gente está falando de arte, né? De voos, de fantasia, a gente não dá para sobreviver sem fantasia. Isso. Sejamos fantasiosos um pouquinho, né, gente? É isso. Eu costumo dizer que eu tenho... Meu filho um dia desse morreu de rir. Eu tenho sérios problemas, por exemplo, com espelho. Eu sempre me olho no espelho e me acho ótima. Maravilhoso! Lição do podcast hoje. E olha no espelho e acha Se acha ótimo. Impressionante. maravilhoso. Muito bom, né? É isso. Poder se Vão enxergar, mexer né? na minha cara. Sei lá, eu não... É até esquisito, eu mesmo acho esquisito, né? Mas você falou, uai, que você era esquisita? Quando criança? Esquisito é tão bom ser esquisito. Ai, que bom ser esquisita. É uma licença, né? Uma licença poética. Bem poética. Somos todas esquisitas. Esquisita. Escritoras mundialmente Esquisitas. Temos outro podcast. É isso, Temos meninas. Que delícia. Muito obrigada. obrigada. Obrigada Até a mesmo, de próxima, coração. gente. Muito legal, Até. muito legal. Rogerinho, um cheiro pra você.